Olá, meus amados, a paz do Senhor Jesus Cristo. Espero que todos estejam bem, em nome de Jesus. E hoje eu estou aqui para a gente compartilhar mais uma devocional. Eu estava lendo uma passagem, essa semana e eu achei muito interessante e gostaria de compartilhar com vocês e a gente aprender um pouco mais juntos sobre a palavra de Deus, que se encontra em 1 Coríntios 10. Vamos estar lendo? E diz assim: Além disso, irmãos, eu não quero que ignoreis que todos os nossos pais estiveram debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar, e todos comeram do mesmo alimento espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque eles bebiam da rocha espiritual que os seguia, e a rocha era Cristo. Mas de muitos deles Deus não se agradou, pois ficaram estendidos no deserto. Ora, essas coisas foram exemplos para nós, a fim de não cobiçarmos coisas más como eles cobiçaram. Nem sejais idólatras como foram alguns deles, conforme está escrito. O povo assentava-se para comer e a beber e levantava-se para se divertir. Nem cometamos fornicação, como alguns deles cometeram e caíram em um dia 23.000. Nem tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e foram destruídos pelas serpentes. Nem murmureis, como também alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo destruidor. Ora, todas estas coisas lhe aconteceram como exemplos, e elas estão escritas para nossa admoestação sobre quem os fins dos séculos está chegando. Aquele, pois, que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Não vos tem sobrevindo tentação que não seja comum aos homens, mas Deus é fiel, o qual não permitirá que sejais tentados acima do que sois capazes, mas também com a tentação fará um caminho para escapar, para que sejam capazes de suportá-la. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Eu falo para homens sábios, julgai o que eu digo. Amém. Que palavra, né? Forte, poderosa. O povo de Israel, a Bíblia diz que eles experimentaram do mesmo alimento, da mesma bebida espiritual que Moisés. Eles experimentaram da rocha que é Cristo. Só que o deserto é um caminho árduo, é um caminho estreito, é um caminho difícil. E no meio do caminho, irmãos, mesmo eles vendo provisão, mesmo eles vendo a mão de Deus estendida sobre a vida deles, eles foram murmurando, eles foram fornicando, eles foram cobiçando coisas que não pertenciam a eles, eles foram idolatrando e acendendo a ira do Senhor. E aí Paulo diz que eles foram sendo mortos pelo caminho. Uns picados de serpente, cada um foi morrendo do seu jeito. E não alcançaram a promessa que o Senhor tinha para eles, porque tentaram ao Senhor. E Paulo diz que está escrito tudo isso para servir de exemplo para nós, para que nós não venhamos cometer os mesmos erros e os mesmos pecados e que aconteça conosco o mesmo que aconteceu com eles. Deus, ele é tão bom, irmãos, que ele deixou a sua palavra, que é a nossa regra de fé e de prática, para a gente saber como que nós devemos caminhar, seguir por este caminho, para que coisas ruins não nos sobrevenham. É óbvio que a gente vai viver tempos de desertos, mas o Senhor, ele não nos coloca no deserto porque ele nos odeia, mas porque ele quer nos levar para lugares mais altos, porque ele quer nos forjar para que a gente chegue na terra prometida, mas não como meninos, mas como homens, mulheres valentes de Deus, maduros na fé. Então nós devemos usar a nossa sabedoria, a nossa inteligência
para não aprender, não só com os nossos erros, mas com o erro do outro, porque ficou aqui como exemplo. Gente, eu não vou murmurar porque o povo murmurou e pagou um alto preço. Gente, eu não vou cobiçar, não quero nada que é do outro. Eu quero o que o Senhor tem para mim, na minha história, porque o que é do outro pertence ao outro. E ele vai ter que prestar contas ao Senhor de tudo que ele tem. E eu também não quero idolatrar. Eu quero que o Senhor seja o meu Deus acima de todas as coisas, acima das minhas vontades, acima de mim. Porque tem gente que pensa que idolatria é só uma estátua, e a idolatria, irmãos, muitas vezes é a gente colocando a gente acima de Deus, colocando as nossas vontades, os nossos desejos acima da vontade do Senhor e dos desejos dele, porque nós nascemos para a glória dele. Haverá um tempo, irmãos, que esta palavra não estará mais entre nós, porque a inteligência artificial está chegando aí, com uma nova Bíblia, uma Bíblia inclusiva, porque esta Bíblia aqui vai ser proibida, nós estamos caminhando para o governo do anticristo. E a palavra de Deus diz que eu tenho que guardar a palavra no coração para não pecar contra o Senhor. Como é que eu vou guardar a palavra no coração se eu não ler, se eu não meditar, se eu não conhecer, se eu não me aprofundar? E quando vierem os dias maus, como é que eu vou vencer se eu não consigo orar a palavra, falar a palavra? Chegou o tempo da gente ler a palavra, obedecer a palavra, irmãos. O Senhor está separando neste tempo o justo do injusto, o ímpio, o fiel. E nós estamos de que lado? Chegou o tempo da gente se posicionar e sair de cima do muro. E aqui está falando, né? Que o Senhor não vai permitir a gente passar por tentações maiores do que aquela que a gente pode suportar. E Ele, no meio da tentação, abrirá um caminho para a gente poder se livrar daquilo. As tentações na nossa vida, elas têm que ser vencidas. Não é porque você não conseguiu vencer hoje que você não vai conseguir amanhã. Nós não podemos parar de tentar e de lutar e de pedir e de clamar a Deus. Porque o justo pode cair 7 vezes, mas o Senhor levanta. E nós devemos sim nos arrepender e buscar ao Senhor. E essa palavra termina dizendo, termina não, depois vocês podem continuar lendo, mas eu quero terminar aqui. Portanto, meus amados, fugir da idolatria. Eu falo para homens sábios, julgai o que eu digo. Eu espero que esta palavra esteja atingindo o coração de pessoas sábias, que vai ler, vai julgar, vai reter, vai guardar e vai obedecer, porque foi para isso que o Senhor nos chamou. Eu quero ir para o céu e espero encontrar cada um de vocês no céu também. Por isso nós pedimos e clamamos ao Senhor que Ele segure na nossa mão, com a mão dele forte e poderosa, porque nós somos fracos, somos pequenos, mas em Cristo nós somos muito mais do que vencedores. E com Ele, somente com Ele, com a palavra dele, em obediência, tampando as brechas, não permitindo que o inimigo entre no nosso caminho. Somente assim nós vamos conseguir vencer este mundo e chegar no céu, daquele lugar onde não haverá mais choro, não haverá mais lágrimas, não haverá mais lutas. E é para lá que eu quero ir, eu peço todos os dias. Senhor, segura minha mão e vai comigo até o fim. Esta palavra, irmãos, é para a gente guardar no nosso coração, para não pecar contra o nosso Deus, que é um Deus de amor, um Deus de perdão, um Deus de graça e misericórdia, mas também é um Deus justo. Não façamos como o povo de Israel, que ficou ali, né, provocando ao Senhor. Mas sejamos prudentes, como Josué e Calebe, alegres, cheios de fé, para a gente conseguir entrar na terra que mana leite e mel. Deus abençoe em nome de Jesus.